Mais uma vez, estamos juntos aqui no nosso programa Gente de Fé, para falar de fé, experiências de fé, para tocar no impossível de Deus, para tocar nos milagres de Deus. Maria, nossa mãe, nos ensina a estar totalmente abertos ao querer divino, inclusive quando ele é misterioso e quando ele demora também um pouquinho mais, quando o processo é mais lento. Me recordo daquela passagem do Evangelho da mãe que foi pedir a Jesus para que curasse a sua filha, para que libertasse a sua filha de um espírito maligno. E ela insistiu e disse: Jesus, se tiver pelo menos as migalhas, eu aceito. Esse é o coração de uma mãe que pede e acredita e que recebe, às vezes, as migalhas, e essas migalhas vão sustentando a sua caminhada de fé. Hoje nós vamos tocar numa história maravilhosa, uma vivência de vida maravilhosa, que vai nos ensinar justamente isso, a esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o processo de Deus e aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração. Hoje eu tenho a graça de receber aqui a Maria Clara Mizagi. Bem-vinda, minha querida mãe de 2 filhos, casada, né? Tem uma história maravilhosa e veio partilhar conosco. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença e também, assim, eu louvo a Deus pela sua perseverança de fé, sua história, que a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo durante esse programa. Casada há quantos anos, Maria? Estou casada há 4 anos. Sou casada com o Henrico, nós temos 10 anos juntos, 6 anos de namoro e 4 anos de casamento. Uma preparação em Deus, uma vivência em Deus. Sim, desde o início, né? A gente se conheceu graças a um trabalho de defesa da vida em Brasília. Então, nos conhecemos, eu tinha 17 anos, ele 19. Nossa, novinhos! E aí nós nos encantamos, só que eu sou de Brasília, isso foi lá em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E ele em São Paulo. Então, começamos a namorar à distância, e aí foram longos anos, até que a gente pôde se casar, né? E assim namorar à distância deu certo? Deu certo, graças a Deus. A gente se via uma vez por mês, mas desde o início com muita confiança e... Muita partilha. Muita, e acho que tem uma diferença para quem namora à distância que é primordial, né? Quando você namora com alguém que você de fato ama, que você tem uma intenção de constituir uma família e você... partilha dos mesmos valores, é muito mais fácil você se livrar de inseguranças que porventura venham a existir em virtude da distância, né? É verdade, eu experimentei isso também, só que o meu foi um pouquinho mais difícil, foi um oceano de diferença. Nossa! E naquela época a gente não podia nem se ver uma vez por mês, mas a moda antiga eram cartas, sabe, Maria? Ai, que delícia! E graças a Deus, quando a gente está em Deus, né? Quando a gente caminha com Deus, como você disse, quando a gente tem um propósito de construir uma família de Deus, Deus mesmo vai encaminhando. Essa foi a nossa experiência também. Casou-se? Nos casamos em fevereiro de 2020, então um pouco antes da pandemia. Nos casamos aqui em São Paulo. E logo um mês depois eu já engravidei do meu primeiro filho, né? Como você falou, eu tenho 2 filhos, então engravidei do Guido, que atualmente tem 3 anos, né? 3 aninhos. Então logo engravidei dele, aí passamos o período da gestação todo em casa, né? Ao contrário do que possa, né, parecer pela trajetória dele posterior ao nascimento, a gestação do Guido foi absolutamente tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem nada. Nasceu de parto normal, na verdade, assim, até o momento em que ele apresentou, né, um problema de saúde quando ele estava com 9 meses, foi muito tranquilo, ele não dava muitos sinais de que existia alguma coisa errada com ele, né? Até que com 9 meses ele teve um episódio de uma convulsão e a partir dessa convulsão começou o pequeno calvário que ele passou e o nosso também, né? Porque foi a partir desse momento em que ele convulsionou que nós demos entrada no hospital lá em Brasília, no Santa Lúcia, e ele foi diagnosticado com câncer no cérebro, com tumor cerebral. Então, a partir desse dia, foi no dia 20 de outubro de 2021, quando ele estava com 9 meses. Foi no tempo da pandemia, então? Foi. Ele nasceu em dezembro de 20, quando a pandemia deu uma arrefecida, né? E aí, 2021, acho que a vida já estava voltando mais ao normal. É verdade, isso mesmo. E aí, com 9 meses, ele teve esse episódio, ele começou a passar mal, convulsionou e nós demos entrada às pressas no hospital.
E ele voltou da convulsão com o lado direito todo paralisado. Como é que foi para você, Maria, quando você viu o seu filho, né, nesse estado e recebeu esse diagnóstico? O que se passou no seu coração de mãe, de esposa? Eu acho interessante, eu já contei essa história algumas vezes e eu acho que Deus deseja que ela seja contada mais vezes, né? Sim. E no dia 19 de outubro, então na véspera do diagnóstico do Guido, uma psicóloga, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, prostrada sobre a maca do filho. E eu tinha visto na legenda ela relatando que ele havia falecido de um problema cardíaco e era um bebezinho de 6 meses. E aquilo me, assim, impactou de tal maneira que eu não conseguia parar de pensar nessa mãe, na dor que ela estava passando e nessa criança. E eu cheguei a comentar com meu marido, com o Henrico, sobre isso. E eu comentei com a minha mãe no dia 19 e no dia 20, que foi o dia que a gente descobriu o câncer do Guido, eu comentei no café da manhã com ele, que havia visto essa imagem e que aquilo tinha mexido muito comigo. E aí eu falei, mostrei a imagem para ele e falei, se Deus nos pedisse algo dessa natureza, eu duvidaria da bondade de Deus. Você disse isso? Eu cheguei a dizer isso 2 horas antes de saber que o meu filho tinha um tumor. De saber o diagnóstico. Mal sabia você o que você Deus estava preparando para você. Exatamente. E eu acho que Deus permitiu que aquela foto me impactasse tanto e que isso acontecesse para que a gente pudesse dar glórias a Ele 2 horas depois da maneira como tudo aconteceu, né? Porque assim que foi feita uma tomografia, porque ele voltou com o lado direito paralisado e nós precisamos investigar, porque não é tão incomum criança pequena convulsionar, mas indica algum problema, pode indicar algum problema quando a criança volta com o lado paralisado e tudo. Então, a pediatra tinha uma suspeita de que podia ser um AVC, alguma coisa nesse sentido, então foi feita a tomografia e logo ela viu que tinha um tumor e aí ela foi nos dar essa notícia. Então, nós dois, eu e o Henrico, sentados, né, no consultório da pediatra, e ela virou a tela do computador pra gente, falou, olha, a gente suspeitou que poderia ser um AVC, mas é algo muito pior. O filho de vocês tem um tumor gigantesco no cérebro, eu só posso dizer que é cirúrgico, eu já chamei o neurocirurgião que está no ambulatório, e eu vou dar licença para vocês absorverem essa notícia, e qualquer coisa eu tô aqui fora. E eu que 2 horas antes havia falado, né, que se Deus, né, propusesse algo semelhante àquilo que aquela mãe estava passando para nós com relação ao nosso filho, que eu tinha medo de duvidar da bondade de Deus, fui assim completamente inundada por uma certeza de que Deus me amava. Então eu falei ali com o Henrico naquele momento, eu fiquei assim muito emocionada e falei, meu bem, como Deus nos ama. Deus nos quer muito santos. Interessante, né? A graça de Deus, o estado da graça de Deus. Quando nós estamos passando por um momento assim de tribulação, quando recebemos uma notícia, quando estamos vivendo uma situação difícil, a graça vem sobre nós. A misericórdia de Deus nos invade, a força do alto vem sobre nós, capaz de nos fazer nos reerguer. Eu acho que foi bem isso que aconteceu com você. Sem dúvida. E eu acho que Deus permitiu que acontecesse da maneira como foi, com toda essa história que eu contei antes, né? Sim. Da foto e desse preenchimento, né? Desse superabundar da graça, para que eu não tivesse dúvidas de que ali era a mão dele, de que ali era realmente ele mostrando que o caminho que a gente passaria seria um caminho que a gente estaria acompanhado. Então, nesse momento do diagnóstico, ao contrário do que eu imaginei, de que eu seria tomada por talvez um desespero, uma revolta, Deus quis que eu soubesse, né? Você é a mulher de Deus, né, Maria? Graças a Deus, sim, graças a Ele. Uma mulher de oração. Sim, e a sensação que eu tive depois do diagnóstico, né, do impacto ali, do momento desse superabundar da graça, é óbvio que vem a angústia, vem o medo da perda, né? A gente foi encaminhado já para uma internação, então a gente já sabia que seria cirúrgico, mas a gente, poucas horas depois, soube que a cirurgia já teria que acontecer. Isso foi numa quarta, já aconteceria numa sexta pela manhã. Então, Teve que ser muito urgente. Tinha bastante urgência porque o tumor era do tamanho da minha mão, assim, numa cabecinha de um bebê de 9 meses. Era um tumor de 9 por 11 por 6, se eu não me engano. Sim.
Então a tensão dentro da cabeça dele estava muito grande. Por isso ele tinha convulsionado, o funcionamento cerebral não estava adequado, né? Sim. Então não era assim para fazer imediatamente, mas tinha bastante urgência em fazer a cirurgia e diminuir a tensão da cabecinha dele, tirando o quanto fosse, né, possível tirar do tumor. E claro que depois que a graça vem, a nossa humanidade também tenta lutar um pouco contra a graça que Deus nos dá, né? Então eu passei por momentos assim de angústia, de bastante dor, principalmente em saber que da cirurgia eu teria na minha cabeça naquele momento 3 cenários possíveis, né? O primeiro cenário de entregar o meu filho Guido como eu conhecia e conhecer uma nova criança que eu teria que aprender a amar, aprender a lidar com as dificuldades. Que poderia ter as sequelas. Sim, e as chances eram muito grandes, bem consideráveis. O outro cenário seria de perda, de ter que me despedir do meu filho no centro cirúrgico e, né, entender que aquilo era o que Deus tinha preparado para a vida dele, para a trajetória dele, e que talvez, isso era muito marcante assim para mim, talvez os planos que eu havia feito para a vida do meu filho talvez não fossem aquilo que Deus tinha planejado para ele, né? Sim. Aquilo que eu havia imaginado para a minha vida como mãe, e que eu havia projetado talvez nele, talvez não fosse o que Deus esperava para a missão dele, que a missão do meu filho talvez fosse diferente daquela que eu teria pensado e almejado. E o terceiro cenário era esse cenário de, bom, entrego o meu filho, dá tudo certo e ele volta sem sequelas. Então, a quinta-feira, né, foi um dia assim que eu me senti muito unida à angústia de Jesus na quinta-feira santa, porque foi uma quinta-feira de muita angústia, em que eu precisava realmente fazer essa entrega, né, Senhor, que seja feita a sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. E a partir do momento que eu consegui entregar o Guido mesmo, que eu consegui ter essa ação absolutamente conduzida pela graça, né, de desprendimento, de entrega mesmo, de que o Guido não era uma posse, não era meu, mas ele era de Deus e ele era um dom, uma vida que tinha sido entregue a nós, a mim e ao Henrico, para que nós o conduzíssemos a Deus, né? Para que nós levássemos ele nesse percurso terreno até a eternidade, e que talvez essa trajetória fosse, né, se apresentar muito mais curta do que a gente esperava. E quando eu consegui realmente fazer esse exercício de desprendimento e de entrega, o fardo ficou muito mais leve. Então, isso é importante você falar, porque muitas pessoas estão passando por um momento assim como o seu, e elas caem num desespero. Enquanto elas retêm, né, para elas essa dor, essa preocupação, o peso fica maior ainda. Eu acho que o caminho é esse, essa entrega, esse abandono, esse se abandonar. Eu me recordo muito da imagem de Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Entregando o seu filho ao Pai. Mesmo no momento de dor, o desejo de Maria, como o desejo de qualquer mãe, é tirar o seu filho da cruz, né? Claro. Imediatamente, e a imagem da Pietà nos mostra isso, né? Ela o acolhendo ali nos seus braços, já morto. O desejo de Maria é que ele descesse da cruz, humanamente dizendo. Mas o abandono da Virgem Maria, no abandono nós aprendemos, é o caminho da cruz, é o caminho da santificação. E ele se torna mais leve quando nós confiamos em Deus. Sem dúvida. E uma coisa que houve uma semana atrás da minha cunhada, que é alguém que eu amo muito e é uma irmã, assim, que está passando por algumas dificuldades na vida matrimonial e tudo. Nesse momento, a gente estava conversando exatamente sobre entrega. E ela comentou exatamente essa frase comigo e me marcou muito. Depois que eu entendi que entregar não significa que não vai doer mais, eu consegui ser feliz. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão de que quando a gente conseguir fazer as entregas que Deus nos pede, né, responder aos chamados que a vida nos impõe, que a gente não vai sofrer. E, na verdade, quando a gente consegue fazer a entrega entendendo que vai doer e que a dor com Cristo, ela é redentora e que a gente consegue passar por ela realmente de uma maneira sobrenatural, as coisas fluem. Então, no momento em que eu consegui fazer essa entrega do Guido,
parece que Jesus pegou a cruz e falou, filha, então vamos carregar junto, você finge que está carregando porque eu vou manter o peso nas minhas costas. Sim. E as pessoas se assombravam com a nossa serenidade, né? Eu sei que não é a realidade da maioria das mães, de muitas mães diante da dor de um filho, né? Muitas realmente vão por essa linha da revolta e de querer entender o porquê. Na verdade, Deus também me deu uma compreensão ali no momento, porque de imediato você olha para uma criança de 9 meses e fala, por que Deus? Tão inocente, né? Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. E Deus, naquele momento, me deu uma compreensão assim, filha, eu sou o cordeiro imolado. Eu sou o inocente por excelência e eu morri na cruz. Então, a cruz do seu filho vai ser vivida por ele, né? E a sua cruz vai ser vivida por você. Então, era algo que para nós era inevitável, a gente não tinha como lutar contra aquilo. E Deus deu essa compreensão também a ponto da gente demorar para conseguir pedir a cura do Guido. Depois das cirurgias que ele fez, de algumas cirurgias, foi que eu e meu marido conseguimos, em discernimento, junto com o padre que nos acompanhava, falar, não, padre, agora eu acho que é a hora de suplicar a cura do Guido. Porque a gente tem aquela passagem, né, do pedir e recebereis. Mas, ao mesmo tempo, eu via os frutos daquela dor, né? Uma dor salvífica, uma dor que estava nos unindo mais a Cristo. Então, você é uma outra mulher, se tornou uma outra mulher depois de todo esse processo. Sem dúvida. Eu acho que do ponto de vista da minha maternidade eu mudei muito. E principalmente enquanto mulher, essa ilusão de que a gente tem controle sobre a vida, controle sobre o destino dos nossos filhos, né? Sobre o destino da nossa própria história, da nossa trajetória, isso mudou muito. Você é uma mulher nova, mãe. Sou nova. Não tão mais tão nova quanto antes. Mas já viveu tanta coisa. Sim. Já viveu muitos momentos e que isso te levou a uma maturidade espiritual um pouco maior, não foi? Com certeza, com certeza. Eu acho que a dor faz com que a gente cresça e amadureça de uma maneira muito diferente do que a gente consegue crescer em momentos de calmaria. Eu costumo dizer, graças a Deus, eu e meu marido, a gente tem uma relação muito boa e de partilha muito íntima, sabe? E a gente compartilha muito uma impressão que a gente tem, uma certeza, na verdade, de que era muito mais fácil ser feliz nos momentos em que a gente estava no hospital e lidando com tanta dor, né, e vendo o nosso filho sofrer, e cada troca de curativo, e ele chorando, e você ter que entregar um filho para uma sedação. Eu acho que mães que passaram por essa experiência de ter que sedar um filho, tem essa angústia, assim. É muito dolorido você ver a afeição do filho, a despedida. Você queria estar no lugar dele, né, na verdade. Sim, e essa experiência de sedar um filho tem um impacto que é como se a vida fosse se apagando e você não sabe se você vai retomar aquilo. Então, para uma mãe que precisa sedar um filho dentro de um centro cirúrgico, isso é um marco que dói na alma, assim. Porque eu ajudava a sedar o Guido para que fosse tranquilo, para que ele não se agitasse. A gente queria que ele entrasse nesse processo tranquilo, né, das cirurgias. Então, eu colocava a máscara de sedação nele. E ao mesmo tempo que eu queria estar ali, porque eu queria ser um suporte para ele, eu queria que ele fosse em paz, né, que ele fosse tranquilo mesmo, me doía na alma. Porque eu estava protagonizando um momento em que estava tirando a consciência dele. Eu acho que eu já partilhei com outras mães que passaram por isso. É um momento de dor para a mãe, você ver um filho sendo sedado e fechando as portas de um centro cirúrgico, né? Não é nada simples. Mas como mulher, foi o que Deus mais tratou em mim. Nesse momento todo, durante todo o percurso do meu filho, né, com relação às cirurgias por conta do câncer, Deus trabalhou muito em mim essa questão de ser controladora, né? Eu sou uma mulher mais das metas, das planilhas e da organização, e gosto de ter o controle das coisas, né? E quando você passa por uma situação dessa, Deus você tirou tudo das suas mãos. Tudo. Ele, assim, agora é o momento de você dar o salto no escuro, sim, né? Contar efetivamente. Porque a gente fala da providência, nós católicas, a gente fala muito, vamos confiar na providência. Na providência. Mas a gente tem poucas oportunidades como essa, tão viva, e de ter que dar um salto no escuro, né? De Deus. Porque as pessoas, elas têm uma definição um pouco errada sobre a providência, né? Acho que a providência é o bem, são as coisas que Deus realiza na nossa vida. Mas, na verdade, a providência é o governo de Deus sobre este mundo.
Exato. que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, né? Como diz a palavra, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. Está sobre a providência, está sobre o governo de Deus, sobre a ação de Deus que rege o mundo, mesmo nas situações mais difíceis. Sabendo que nessa linha do sofrimento, Deus sempre vai ter um propósito. Ele nunca vai, vamos dizer, se deixar que a gente passe por situações dolorosas simplesmente para brincar com a nossa fé. Não é isso. Mas Ele está olhando muito além daquilo que a gente consegue olhar. É isso que diz o dom da ciência, o dom do Espírito Santo, né? O dom da inteligência, do entendimento. Quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais nós vamos adquirindo esse entendimento da ação de Deus sobre este mundo, mesmo em situações, em dias mais dolorosos. É como se a gente enxergasse pelo menos um pouquinho, né, daquilo que são os projetos de Deus. Sim. Mas a Maria Clara, ela vai contar para nós um pouco mais da trajetória do Guido, porque eu sei que, né, não Sim. foi um processo muito fácil, não acabou na primeira cirurgia, né? Não acabou na primeira cirurgia. Se fosse, seria até mais fácil, né? Seria, com certeza seria, mas o trabalho de Deus, às vezes, ele demora, né? A gente tem que ter paciência. Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou, porque em momentos em que a gente precisa realmente pensar, né, na providência como esse governo de Deus na nossa vida e fazer esse gesto de dar o salto no escuro, quando envolve um diagnóstico de doença, seja de um filho, de um parente querido, a gente tem a tendência, muitas vezes, de querer duvidar da bondade de Deus, né? Por que Deus permite esse mal? Por que comigo? Por que comigo, exatamente. E um exercício que eu fazia muito no hospital, assim, exercício, na verdade não é um exercício, era o Espírito Santo que falava por meio da palavra, por meio das pessoas que estavam próximas de nós, era de me dar essa certeza de que Deus é bom, né? Na linha do que você falou, né, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, pensava também muito naquela passagem, né? Ainda que a mamãe esqueça do filho, eu não esquecerei. Sim. E essa passagem me pegou muito, assim, eu lia muito. E semanas antes do Guido ser internado, por conta do diagnóstico, aquela passagem de Isaías que falava: antes que fostes formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te conheço pelo teu nome, né? Teu nome está na palma da minha mão, eu estou parafraseando, mas acho que dá para saber qual é a passagem que eu estou falando. Era essa certeza de assim, o meu filho está nas mãos de Deus. Antes que ele fosse concebido no meu ventre, Deus o conheceu. Deus pensou num plano para ele e Deus é bom. Nada escapa ao olhar generoso de Deus, ao olhar bondoso de Deus. Porque aí, às vezes a gente confunde essa ideia de que Deus é bom, então logo minha vida vai ser muito feliz e próspera num sentido pejorativo, errôneo da palavra, né? Na verdade, às vezes os caminhos que parecem mais tortuosos têm uma bondade por trás que quando a gente consegue contar com o auxílio da graça e se colocar nessa posição mesmo de Senhor, eu sou tua filha, assim como meu filho é teu filho, então eu confio nessa bondade, eu confio nos planos que o Senhor fez, o fardo se torna muito mais leve, né? Então, acho que muitas mães às vezes acabam nessa linha do que eu também tinha dito, de duvidar da bondade de Deus, né? Como que um Deus bom permite algo nesse sentido? João, se não me engano, São João Eudes, ele vai dizer assim: quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós temos que nos lembrar, Deus é bom. Ele sempre vai ser bom e ele não muda. A bondade de Deus não muda. E Santo Agostinho, ele escreveu também uma certa vez que as pessoas veem a cruz, mas elas não veem a unção que a cruz traz na vida da pessoa. A bênção por detrás do sofrimento. Eu acho que vocês tocaram um pouquinho nisso, mas a gente vai saber o resto dessa história no nosso próximo bloco, né? Porque ainda tem um processo muito bonito, né? Sim. Onde Deus, ele não é que ele demora, né? Ele tem a via dele, né? Ele tem o processo dele, ele sabe a hora de realizar os seus milagres, né? Eu costumo cantar, né? No tempo de Deus, do jeito de Deus, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais no segundo bloco do nosso Gente de Fé. Daqui a pouquinho a gente retorna.
Já estamos de volta aqui no nosso Gente de Fé e eu sei que você deve estar curioso e curiosa para saber o que aconteceu depois, né, com essa família. O que aconteceu no coração dessa mãe? Ela insistiu, foi igual a essa mãe do Evangelho, né, que foi pedir a Deus as suas migalhas, que confiou que mesmo com as suas migalhas ela iria conseguir a cura, a libertação da sua filha. Maria vai continuar contando para nós nessa história empolgante e que eu percebo, sabe, minha irmã, que o quanto Deus realizou em você, né? Você é uma mãe tão jovem, mas que já, assim, exala um perfume de maturidade diante do sofrimento, porque a ferramenta do sofrimento, né, nos leva a um amadurecimento emocional, espiritual, nos leva mais para Deus. Acho que esse processo você viveu, não foi? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que a gente pode contar um pouquinho das cirurgias, né? Isso. Então, o Guido foi internado nesse dia 20 de outubro, a primeira cirurgia foi no dia 22, numa sexta-feira pela manhã. E aí, na quinta-feira, graças a Deus, eu consegui fazer essa entrega do Guido, então na sexta a gente estava muito mais tranquilo para conduzi-lo para essa primeira cirurgia. E o Guido fez a primeira cirurgia, foram mais de 8 horas de cirurgia. Meu Deus! E o médico, o Dr. Benício Otton de Lima, lá de Brasília, conseguiu tirar 95% do tumor. Foi uma cirurgia bastante extensa, muito delicada, né? Porque a cabecinha é pequena, porque o tumor era muito grande. Enquanto o Guido estava sendo operado, a gente ficou no quarto lá do hospital, da UTI, rezando, né? E estávamos eu, o Henrico, meu marido, os pais dele e minha mãe no quarto da UTI. E a gente teve a experiência de rezar a Via Sacra. Então, foi um momento muito especial também, porque Deus quis que tudo começasse, né, numa quarta-feira com diagnóstico, numa quinta junto com a angústia, foi uma via dolorosa. A primeira cirurgia numa sexta-feira. Então a gente passou muito unida mesmo as dores de Jesus ali, porque a gente meditando as dores de Jesus, né, Jesus cai pela primeira vez e a gente colocando o coração, né, na cruz e a gente rezou a Via Sacra de São José Maria Escrivá, que é o santo que eu tenho muita devoção. Então, e ele tem um trecho que ele fala, coração na cruz. E a gente de joelhos ali naquele quarto e a gente colocando o coração na cruz, né? E Nosso Senhor quis mesmo que a gente tivesse essa união, porque eu me lembro de estar rezando a Via Sacra em um determinado momento, em alguma das estações, provavelmente uma das últimas, né? Acho que Jesus morre na cruz. Começa assim, eram 3 da tarde, e eram 3 da tarde no mundo real. Ali no quarto, a gente olhou no relógio, eram 3 da tarde. E na hora que a gente começou a rezar a estação, eram 3 da tarde. E isso eu nunca contei, eu já contei a história do Guido algumas vezes, mas isso eu nunca contei. Então, nesse momento, a gente parou ali no quarto e chorou, todos nós, porque era Deus se fazendo presente, Ele quis. Não era uma coincidência, era uma presença manifesta de Deus se unindo à nossa dor, né? Sim. E Jesus morre na cruz. Então, a gente passou por isso, o Guido voltou da cirurgia e o médico era uma pessoa muito especial, presença de Deus também dentro daquele hospital, e ele colocava um adesivinho de super-herói no curativo do Guido. Então, ele voltou todo inchado, né, entubado, e é um choque você ver seu filho daquela maneira. Sim. O Guido nunca tinha passado por nada. Então, eu tive também essa preparação interior para receber meu filho naquela condição, né? Sim. De pedir muito, e eu não comentei até agora, mas eu pedia muito para Nossa Senhora, me uni muito a ela, pedindo mesmo, mãezinha, eu preciso que a senhora me dê a serenidade de acolher essa criança com alegria, né? Eu não posso, diante dele, esmorecer, eu preciso estar firme, preciso estar de pé. Então, também pedi muito a Nossa Senhora para que eu estivesse bem, e o Guido voltou, foi estubado logo em seguida, o médico veio, falou que a cirurgia foi um sucesso, que tinham tirado 95% do tumor, e a gente precisava esperar ali algumas horas para ver se ele ia vir com alguma sequela motora, né, se ia ver alguma coisa diferente. Ele voltou com aquele ladinho direito um pouquinho mais fraco e tudo, mas aos poucos ele foi retomando. Sim. E a gente sabia que, como não tinha tirado tudo, teríamos que fazer uma outra cirurgia para tirar. Justamente isso que eu ia perguntar.
Foi. Então, nós não tivemos nem alta. Dali, acho que 1 semana, 6 dias, não me lembro. Confesso que quem é bom em datas é o Henrico, que grava Sim. melhor. Acho que 6 dias depois, nós já fizemos, ou 3, 4 dias, não me lembro, fizemos a segunda cirurgia do Guido. Então, foi logo em seguida? Foi logo em seguida, o médico nos explicou, né? Porque o corte da cabeça dele é um corte que é uma interrogação daqui até aqui. Então você corta o osso, abre a cabeça da criança e Sim. aí mexe lá dentro, depois coloca o osso no lugar. Então era interessante que não esperasse a calcificação, né? Para já fazer logo. Então, mas uma pergunta, por que não 100% na primeira cirurgia? Porque era muito agressivo. Muito agressivo. Nessas 8 horas, o Guido já havia tomado 3 vezes o sangue dele, 3,5 volemias. Então, o sangue dele, já tinham dado para ele de sangue 3 vezes, era mais todo arriscado. O sangue dele, então não tinha como. E o padrão, eles chamam de second look, né? Em cirurgias mais delicadas, é comum que você faça uma cirurgia em que você faz uma varredura maior, o quanto é possível, e depois você volta e faz o trabalho mais delicado, porque a margem que encosta no cérebro, né, o tumor não é uma bolinha que o médico vai lá e tira, né, tem lugares em que está mais incrustado. Sim. E tudo. Então essa beiradinha que estava grudada com o cérebro, ele deixou para fazer numa segunda, né, num segundo olhar em que ele teria que ser mais minucioso e mais detalhista. Porque é exatamente nessa margenzinha que pode dar maior problema de sequela, né? Sim. Dá mais margem para erro, digamos assim. Então, o Guido fez a segunda cirurgia. Graças a Deus, a gente, né, a essa altura, a gente já estava contando com uma multidão de pessoas que estavam rezando pelo Guido, porque, à época, o meu marido era deputado federal e a gente começou a compartilhar algumas coisas, porque a gente não dava vazão no WhatsApp, responder todo mundo, não tinha nem cabeça para isso, né? Sim. Então, ele começou a compartilhar algumas coisas no perfil dele, a gente entendeu que era melhor colocar no meu perfil, para não se misturarem as coisas, né, de trabalho dele e tudo. Então, a gente, nesse momento, já tinha uma multidão de pessoas rezando, a gente se sentia muito acolhido. Então, o Guido fez a segunda cirurgia, também foi uma cirurgia de quase 7 horas. Voltou bem, graças a Deus, mas não conseguiu tirar o tumor todo. Não ainda? Não conseguiu tirar o tumor todo. Meu Deus, o coração de mãe. E assim, a cada notícia é um chamado de Deus, né, para que a gente responda, aqui estou, né, aqui estou. E que a gente não desanimasse. Sim. Se Ele nos acompanhou até ali, que a gente não desanimasse. E eu acho importante dizer que o que foi determinante não foi confiar na cura do Guido. É óbvio que eu desejava meu filho bem, saudável, e que eu imaginava ele saindo daquele hospital e voltando para casa e correndo e crescendo feliz. É óbvio que eu tinha isso no meu coração. Mas o que foi determinante para que a gente passasse por tudo isso foi, de fato, confiar que ainda que meu filho saísse do hospital morto, né, que o cenário fosse o pior possível, que naquilo a gente encontraria felicidade, naquilo a gente encontraria, né, o amparo de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Sim. Né? Então é muito comum também, eu vejo muitos... A cada volta dele do centro cirúrgico, ele voltava à consciência, vocês conseguiam ali conviver um pouquinho com ele antes da próxima cirurgia? Sim, isso foi muito bom. O hospital foi assim maravilhoso, porque nós dois ficamos com ele os 33 dias de internação lá, nós ficamos, eu e o Henrico. 33 dias? Foram. Quantas cirurgias? 7. Então 7 não parou cirurgias. Na terceira? Não parou na terceira. Teve uma longa trajetória, mas ele voltava, ficava, e a gente ficou com ele na UTI, num quarto, então ele era estubado, e aí a gente ficava com ele, e eu ficava com ele algumas horas, ele mamava ainda, era um bebezinho, então ficava contando os minutos para ele poder mamar, eu dormia com ele na maca, dormi com ele todos os dias na maca, então foi uma presença muito constante, e eu acho que isso para ele também era muito positivo, né, de ter a mãe e o pai ali com ele o tempo pertinho. Todo, poder fazer um carinho, né, não tem preço. Então, fez a segunda e aí fez a terceira. E a gente achou que tinha tirado tudo. Tivemos alta, fomos para casa.
Só que poucos, assim, 1 ou 2 dias depois da alta, ele começou a passar mal em casa. Então, ele dormia 18 horas. Ele acordava, comia, voltava a dormir. A gente começou a achar muito estranho. E aí fizemos uma tomografia, descobrimos que o cérebro dele tinha acumulado líquido. A gente tem, o nosso cérebro ele é envolto por um líquido, sim, né, chamado sim. de líquor. E por conta do manuseio do cérebro, havia um local em que tinha líquor que o cérebro não conseguia drenar. E por isso estava fazendo uma hidrocefalia. Então, nós precisamos internar o Guido mais uma vez. Além do câncer... Uma hidrocefalia. Uma hidrocefalia. E aí nós internamos o Guido mais uma vez, colocamos uma válvula, isso no dia 21 de dezembro de 2021. 2021, foi? Acho que sim. Pois bem, e aí o Guido ficou bem, a gente teve alta no dia 23 de dezembro, né? Alegria, vamos passar dia 24, Natal em família, né? Primeiro Natal do Guido. Então vamos passar todos bem em casa, na casa da minha tia. Passamos a virada do Natal super felizes, né? Louvando a Deus, agradecendo porque o Guido estava fora do hospital, porque aparentemente tinha acabado, né? Tudo. Mas Deus não permitiu que eu sentisse que tinha acabado. Engraçado. Você sentia? Eu sentia que não tinha acabado. Que tinha mais alguma Sim. coisa. Em todas as minhas orações eu comentava isso com o Henrico. Não acabou. Deus vai nos pedir algo mais. Deus estava te preparando. Sim. E eu sabia que não tinha... Eu tinha essa intuição forte, assim, né? Não acabou. Então, no dia 25 de manhã, a gente acordou em casa, super felizes. E eu queria comer um panetone e pedir pro meu marido ver se encontrava. Então, o Henrico sai. Eu vou trocar a fralda do Guido, quando eu olho, a válvula dele saiu pelo ânus, o corpo dele rejeitou. Meu Deus. E aí liga pro neurocirurgião, fomos correndo pro hospital, porque você imagina, tá em contato com o cérebro e saiu pelo ânus, chance de contaminação, de infecção. E aí ele foi operado às pressas, né, uma operação de emergência no dia 25 de dezembro. Então tirou a válvula que estava no cérebro e colocou uma válvula externa. E esse foi um momento muito duro para nós, porque a válvula ela funcionava com vasos comunicantes. Então, quando o Guido estava deitado, era uma pressão. Se ele se sentasse, tinha que fechar a válvula ou regular a válvula para a posição que ele estava. E aí o Guido já estava com quase 1 ano. Então, você imagina a dificuldade que não era conter uma criança. De 1 ano. E teve um dia até que eu me esqueci de fechar, e aí a gente foi vendo a cabecinha dele murchando mesmo, sabe? Afundando, porque estava saindo mais líquido do que o necessário. Então, foram 10 dias de antibiótico, 10 dias com essa válvula em que a gente não dormia. A minha sogra foi para Brasília. Uma atenção especial a ele o tempo todo. Total, e com aquele receio, né, de se vai dar alguma infecção ou não. E nesse momento, assim, algo que a gente fazia muito e que nos dava serenidade também, né? Graças a Deus, eu fui criada na igreja, o Henrico também nasceu num berço maravilhoso, a família maravilhosa. Então, eu costumo, quando conto essa história, né, da doença do Guido, falar que a gente teve o privilégio de contar com uma mala de ferramentas. Então, a gente pôde abrir Sim. a nossa malinha de ferramentas e eu acho que Deus já estava preparando vocês antes do casamento, Com certeza. Esse relacionamento à distância, a aprovação que vocês passaram, isso já foi dando maturidade para vocês como casal. Vocês não casaram assim, despreparados. Deus já olhou assim, olha, eu posso trabalhar um pouquinho mais neles, eu posso pedir um pouquinho mais deles, porque esses dois, né, caminharam na minha presença. Acho que a bagagem realmente, como você disse, essa caixa de ferramentas foi essencial. Foi, porque Deus dá a graça, né? Mas quando a gente sabe aonde buscar, né? Isso. Não adianta a gente querer colher onde não tem. Onde não tem. Então, foi importante a gente saber onde a gente conseguia colher. Sim. Então, eu lembro muito de pegar algum livro de leitura espiritual, algumas anotações minhas de meses antes do diagnóstico e ver ali, sabe? As pinceladas de Deus para aquele momento que a gente estava vivendo. Então, interessante, né? Quando a gente tem um caderno, a gente faz um estudo e que a gente começa a viver um tempo de tribulação e a gente vai olhar, nossa, mas Deus já estava falando comigo, eu não tinha percebido. Sim, e assim, nos meus pontos de luta que eu anotava, Sim. né? Eu costumo fazer um pouco como o São Francisco de Sales recomendava, né? No Filoteia, assim, de
se colocar na presença de Deus, e aí você faz a oração, e aí você, ao final da oração, você faz propósitos bem simples ali, de acordo com aquela tua oração, daquilo que Deus te comunicou. E eu fazia uma oração de fechamento, né? E, em geral, eu escrevia as minhas orações. É coisa simples, bobinha, assim, né? Bem do coração mesmo, mas daquilo que Deus me falava. Isso. E quando eu ia olhando as orações dos meses antes, tinha muito assim, Senhor, cure a minha vontade de controlar, mostra-me, me dê a certeza, né, de que o que o Senhor quer é aquilo que é o melhor. Tinham várias coisas, né? Sim. O Senhor é o dono da minha história. Sim. Tinham várias coisas nesse sentido. E, enfim, eu tive o privilégio de passar por tudo isso com o Henrico, né? Então, acho que Deus trabalhou muito isso, nessa certeza de... Porque também eu vejo muitos cônjuges se separando nesse momento de maior dor, né? Ao invés de se unirem quando passam por um momento de dor, se voltam um contra o outro ou não buscam... Mas ali o diálogo de vocês, a caminhada em Deus, a oração, fortaleceu ainda mais o relacionamento de vocês. Não, isso de poder se mostrar vulnerável diante do outro, né? Nessa certeza de que o outro é alguém para contar. Né, um do outro, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas vamos voltar no Vamos voltar. E aí, enfim, fizemos essa cirurgia que chama DVE, que coloca a válvula para fora, e dali 10 dias a gente fez a cirurgia para recolocar. Então o Guido passou o aniversário de 1 ano no hospital, nós passamos o ano novo no hospital, o Natal, o aniversário, o ano novo no hospital. Passamos tudo lá. E aí o Guido fez a cirurgia para recolocar a DVP. Graças a Deus deu tudo certo, ele não teve rejeição. E aí tivemos um momento de breve calmaria ali em janeiro e fevereiro. E a gente ia completar 2 anos de casados. Novinhos. E aí a gente queria ter um momento, né, de comemoração mesmo, depois de toda essa tribulação. Então eu e o Henrico, a gente foi para um hotel do lado de casa, 10 minutos de casa, mas só pra gente conseguir ficar junto mesmo, né? Dormir uma noite inteira juntos, assim, dormir mesmo, descansar depois de tudo. E recebemos a ligação do cirurgião pedindo para que a gente fosse ao consultório dele porque ele achava que tinha encontrado um pouco de tumor. Então, aquele banho de água fria, né? Então, a gente, né, Senhor, era para ser um momento de refrigério. Na verdade, não foi, né? Então, a gente recebeu a ligação assim que a gente chegou. Botamos a mala no quarto e já recebemos a ligação. Então, fomos para casa, pegamos o Guido, fomos para o consultório e agendamos a cirurgia para dali 2 dias. Então, o Guido ainda fez essa cirurgia, fez mais uma cirurgia de retirada de tumor e mandou para biópsia. E não era tumor, era um tecido cicatricial, graças a Deus, que à medida que você vai mexendo, a cicatriz que vai fazendo no cérebro, ela parece com tumor. Então, a gente não poderia não fazer a cirurgia, né? Poderia descartar a possibilidade de ser. E no caso do Guido, assim, quando o cirurgião viu a cabeça dele na primeira vez e o patologista viu, eles achavam que o tumor do Guido era um tumor assim super agressivo, que muito provavelmente o tratamento seria um tratamento de uma quimioterapia muito agressiva, que você primeiro tira a medula da criança, faz o tratamento, o próprio tratamento mata a medula da criança. Então você faz uma autotransfusão com a medula que você retirou e a partir daí você conta que a criança vai conseguir, né, lutar contra o câncer e que vai ser efetivo. Então vocês ainda tinham essa interrogação? Tínhamos essa interrogação, que era o cenário da primeira cirurgia. E aí era o cenário da segunda cirurgia. E o tumor na biópsia para ver o que era, e nós rezando muito, né? A gente rezou muito pro servo de Deus Guido Scheffer, que tem o mesmo nome do meu Guido, né? Só que eles pronunciam Guido lá no Rio, né? E a gente pedia muito a intercessão dele. Então, aos poucos, o que era o pior tipo de tumor se tornou um tumor, né, que era um tumor que o tratamento poderia ser só cirúrgico, que foi o caso, se confirmou. Então, assim, de um cenário absolutamente dramático e duro, a gente foi para um cenário de que se as cirurgias fossem efetivas, o Guido teria uma chance muito maior de cura
e uma chance de não ter que fazer radioterapia nem quimioterapia. Eu acho que a pergunta que muitas pessoas devem estar agora esperando, né, para que você responda, e depois de tudo isso, ele ficou com sequelas, como ele está hoje, né, que graças a Deus ele venceu, e olhar para ele hoje e ver, né, a vitória de Deus sobre a vida dele, a sensação que vocês têm. Sim, então o cirurgião conseguiu tirar todo o tumor, no final das contas, depois das 7 cirurgias. Eu acho que eu me esqueci de alguma no meio do caminho, mas foram essas de tira tumor e tudo. Tirou tudo, nós fomos para casa e ele tinha uma sequela motora, assim, o lado direito dele era menos desenvolvido que com o esquerdo, ele era mais habilidoso com o lado esquerdo. Atualmente isso está quase imperceptível, assim, ninguém diz. Sim. E o que ficou de sequela marcante, que eu posso dizer, que ninguém percebe, só nós também, é que ele não tem campo visual aqui do lado direito. Então, se ele está correndo, às vezes ele esbarra em alguma coisa do lado direito porque ele não vê. Mas, pela localização do tumor que o Guido teve, era para ele ter fragilidade na memória e cognitiva. E tudo que ele não tem. É um menino que tem uma memória, assim, admirável. Do ponto de vista cognitivo, ele não tem nada de sequela, zero. Inteligente, esperto, não ficou nada. Então ficou essa questão motora, que é agora assim uma coisa muito sutil, e também essa parte do campo visual. Sim. E com relação a olhar para ele hoje, né, assim, graças a Deus os planos de Deus coincidiram com os nossos, né, da gente querer ele bem, saudável conosco, então ele tá bem. Foi a terceira possibilidade. Foi a terceira possibilidade, né? E agora a gente faz ressonâncias de monitoramento para saber se o tumor voltou ou não. Graças ao bom Deus, a gente já fez 3 ou 4 desde a última cirurgia e o tumor não voltou. Então Graças a gente revive essa angústia a cada 6 meses, por enquanto, que é o né? normal processo de quem, Exato, né? de quem teve câncer. E olhar para o Guido sempre tem esse gosto, assim, de um milagre. De um milagre. Ele é um milagre. Ninguém acredita. E quando a gente leva na neurologista, ela sempre fala, o menino das imagens não é o menino que está na minha frente. A criança que teve esse tumor não é a criança que está aqui falando comigo. Assim, e hoje você é capaz de ajudar muitas pessoas com esse testemunho? Sem dúvida, porque a experiência humana, ela se conversa sempre, né? Sim. A gente está falando de um diagnóstico, mas cada um tem a sua dor, tem a sua cruz, tem o seu chamado, e todos nós somos chamados à santidade, né? Essa entrega por amor a Deus e realmente fazer o nosso coração dilatar por amor a Deus. O que você fez com esse pacotinho de sofrimento que você teve depois dessa experiência? Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, uma mãe muito mais paciente, né? Eu sou uma mãe para o Guido, sou outra completamente para a Beatriz, porque eu também era muito dura com o Guido, era meio mãe general, sabe? Sim. Nessa linha de ser controladora, tem que dormir agora, tem que fazer tudo agora. E não que eu seja uma mãe relapsa e nem relax com a Beatriz, não é isso? No sentido negativo. Mas eu consegui entender... Valorizar mais os momentos, né? O tempo da criança, que não é o meu tempo, né? Entender que o desenvolvimento dele não é o que eu quero, mas sim tem um tempo. Então, eu acho que eu peguei esse pacotinho de sofrimento e consegui, talvez, mostrar que dá para ser feliz na dor, dá para ser feliz também... não apesar dela, né? Mas assim, mesmo nos momentos da dor você consegue encontrar felicidade. Quando passa, a gente consegue contar para as pessoas essa história, dando uma luz talvez para quem esteja perdido e mostrando que tem caminho, que tem com certeza. Hoje, esperança. Com certeza, muitas mães, né, que estão acompanhando esse programa e que vivem, né, uma parcela de sofrimento com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com o familiar. Elas podem, através do seu testemunho, né, vislumbrar uma luz, né, vislumbrar ali uma esperança, né? Sem dúvida. Eu quero agradecer muito pela sua participação aqui no Gente de Fé. Acho que podia até contar mais, né? A gente se empolga, né? Sim, é verdade. Tem muitos detalhes, né, da nossa vida, mas que são experiências maravilhosas, né? E que, como você disse, a gente pode encontrar também alegria no sofrimento. E eu acho que você encontrou. E encontrou também uma forma de ajudar as pessoas, né? De
de ser presença na vida das pessoas num momento difícil como esse. Queria que você se dirigisse a elas agora, principalmente quem está vivendo, quem sabe um momento parecido com o seu. Sim. Eu acho que o primordial quando a gente se depara com um diagnóstico, né, de uma doença difícil, ou com uma crise, com um momento de dor, é se realmente recorrer a Deus, né, como pai, né, e nós como mães, né, celebrando o Dia das Mães, pensar muito assim que Deus colocou isso na nossa história, não porque Ele é um Deus que quer nos ver sofrer, mas porque realmente Ele nos ama. E se a gente quiser entender os caminhos de Deus, talvez a gente não consiga. Mas se a gente se coloca numa postura de falar, Senhor, eu não entendo, dói, me custa, mas aqui estou, né? Senhor, me conduza para onde o Senhor quiser, né? Faça a sua vontade na minha vida, que eu realmente consiga ser luz diante da pessoa que eu preciso acompanhar, que eu realmente consiga ser colo, né? Ser essa acolhida para essa pessoa, que o caminho fica mais leve, né? O Espírito Santo, ele vai nos dando as luzes e as graças necessárias para a gente passar por esses momentos. Isso mesmo, que lindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Quero conhecer o Gui. Com certeza, com certeza. Nós vamos conhecer, né? Que bênção. Mais um testemunho aqui no Gente de Fé, que nos edifica e que nos levanta, né? E nos emociona também perceber, né? Como Deus é bom, como Deus cuida de todas as coisas. Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe também, que você indique para a pessoa para que depois assista lá no nosso CN Plus. Enfim, né? É uma boa ferramenta de evangelização. Deus abençoe você. Quem sabe até o próximo programa.